Muito boa a exposição, professora Gisele, muito pertinente, muito veemente também em algumas bandeiras, mas totalmente pertinentes em relação ao nosso evento, né? Bom, considerando o nosso horário, eu já passo imediatamente a palavra ao doutor Fábio Vitor da Fonte Monerá, ou simplesmente professor Fábio Monerá, colega que abrilhanta aí os quadros da Advocacia Geral também, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor também pela mesma universidade, também em razão desse seu conhecimento e acadêmico, já exerceu diversas funções, entre elas eu destaco como foi um dos antecessores da doutora Rita, né, na direção regional da Escola da AGU em São Paulo. Também tem destacada atuação em processo civil dentro da casa, como um membro da Câmara Permanente de Processo Civil da Procuradoria-Geral Federal, e também faz parte do núcleo de atuação prioritária da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região. Professor Fábio Monerá, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa nesta manhã, excelentíssimo ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, cumprimento pela excelente exposição, minha querida amiga professora Gisele Góes, histórica contribuidora da Escola da Advocacia Geral da União, não só no Pará propriamente, mas Brasil afora, que me dá a honra também de contribuir com a escola do Ministério Público da União, onde estive algumas vezes, e cumprimentar o doutor Diogo Palau, que preside essa mesa e dirigiu a escola da AGU até recentemente. Eu quero cumprimentar também todos os responsáveis por este evento magnífico, né, a começar pela atual direção da escola da AGU, doutor Danilo Santana, doutor amigo de longa data, Vitor Guedes Trigueiro, e os responsáveis diretos pela coordenação também desse evento, minha amiga querida Rita Nolasco, eu não vou chamar ela de Rita Maria porque ela não gosta, tá? Mas então, doutora Rita Dias Nolasco, meu amigo Rodrigo Becker, acabou de dar uma saidinha aí, mas eu faço o registro, e também o Paulo Mendes, que irá suceder aí nas próximas mesas de exposição e debates. Faço um cumprimento especial a todos da plateia em nome de dois conterrâneos que aqui estão me prestigiando, o meu amigo Marco Aurélio Ventura Peixoto e o doutor Arthur Lins, que hoje capitaneia a escola da AGU na 5ª região, mas são colaboradores de longa data, independente de cargo, de posições. São duas pessoas com quem eu pude contar muito, sobretudo quando eu colaborei com a direção nacional na condução de um projeto nacional de capacitação do CPC. Nos encontramos Brasil afora, literalmente, e são duas pessoas que eu sempre tenho o prazer de ver e aprender também de conversar. Cumprimento, por fim, a todos os colegas de FPPC. Esse evento é pré-FPPC, essa data não é uma coincidência, e eu fico muito feliz que no 10º FPPC essa atitude está sendo tomada, porque essa iniciativa de promover, aproveitando a vinda de vários processualistas para o FPPC um dia antes, na escola da AGU, é uma iniciativa que remonta ao 4º FPPC de Belo Horizonte, onde o doutor Gregory nos recebeu na escola da AGU de Minas, numa ideia ali que, quando o Fred visitou a escola de São Paulo, eu falei, Fred, por que não a gente aproveitar também essa ida, né, esse encontro, para um dia antes a escola da AGU ser prestigiada, e a doutora Rita desde então já embarcou na ideia, participa, e aqui está. Bom, eu preciso dizer da minha alegria enorme de estar aqui, ainda que perca um pouco de tempo de exposição à parte científica, porque a escola da AGU foi onde eu passei cerca de 40% dos meus 15, 16 anos de Advocacia Geral da União. E eu gosto muito do que faço hoje, tá? Eu gostava do que fazia antes,
e vejo, dentre as atribuições da AGU, atividades relevantíssimas, desafiadoras e maravilhosas, que eu pretendo exercer ao longo da minha carreira, e com a reforma da Previdência deve durar mais uns 40 anos. Né? Mas eu não pretendo, eu sequer desejo, assim, almejo, encontrar um lugar tão agradável e tão prazeroso como a Escola da Advocacia Geral da União. Eu sei que o lugar mais empolgante da AGU é a escola, e que meu tempo na escola já passou, foi ótimo, foi maravilhoso. Né? Mas ver a escola tão bem conduzida e poder voltar à escola em outra qualidade, aqui entre nós, bem menos estressante, apesar de eu ficar um pouco nervoso aqui, sobretudo ao lado de palestrantes tão brilhantes e de uma plateia tão qualificada, nada é mais tenso, né, doutor Diogo, que já participou, doutora Rita, doutor Danilo agora, do que organizar e estar por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente prazeroso e permite que a AGU, enquanto instituição, cumpra papéis para além dos autos do processo, para além daquele diálogo formal. Aqui o diálogo, ele é em outra linguagem, em outro formato, mas é um diálogo tão importante quanto o diálogo nos autos do processo. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa da escola, sobretudo quando eu participo presencialmente, eu realmente não consigo controlar o meu entusiasmo e a minha alegria. Eu desejo todo o sucesso para a instituição, agora na pessoa dos diretores, todos aqui, pelo menos os presentes, já citados. E dentro dessa divisão do painel da execução, eu selecionei tratar sobre as defesas do executado. E fiz esse corte focando, obviamente, por uma questão aí até geográfica, né, de onde estamos, na escola da AGU, eu fiz a escolha pelas defesas da Fazenda Pública quando a Fazenda Pública é a executada. E eu dividi a exposição em 3 aspectos bastante breves, tá? 2 basicamente introdutórios, e eu vou tratar essencialmente das matérias arguíveis nessa defesa do meio para o final. Bom, a introdução, o excelentíssimo ministro Marcelo Navarro, ele já colocou muito bem. O principal aspecto que eu gostaria de trazer a respeito de inovação, e vejam, estamos num evento de 3 anos de novo CPC, não precisamos aqui ficar fazendo mais análise comparativa, precisamos entrar na prática, mas só fazer um registro, que todo esse sincretismo proporcionado, essa quebra do modelo, muito bem colocado pelo ministro Navarro, de separação estanque entre as atividades jurisdicionais de conhecimento e de execução, a ponto de termos processos diferentes, quebrada em grande medida não pelo novo CPC, mas pela Lei 11.232, que data de 2005, né, não atingiu a Fazenda Pública. Ou seja, o Código de Processo Civil foi quem, no que tange à Fazenda Pública enquanto executada, proporcionou sincretismo entre as atividades de conhecimento e de execução, criando também para a Fazenda Pública o cumprimento de sentença enquanto mera fase processual. Mesmo depois da criação do cumprimento de sentença, isso aqui é só um registro histórico para a gente começar a conversa. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não existia. Continuávamos com o processo de execução autônomo, artigos 730 e 731, basicamente. Os reflexos dessa mudança, dessa fase de cumprimento de sentença também contra a Fazenda Pública, são bastante significativos, sobretudo do ponto de vista da defesa do executado, que deixa de ser pela via dos embargos, deixa agora, em 2016, de ser pela via dos embargos, e passa a ser pela via da impugnação, e há um reflexo do ponto de vista do recurso cabível também bastante relevante, porque se os embargos eram resolvidos por sentença contra a qual cabia o recurso de apelação, agora, pelo menos como regra, e quando somos, sobretudo, é raro, mas quando somos derrotados, o recurso é o de agravo de instrumento na medida em que se trata de uma decisão interlocutória. Só vai caber apelação quando a impugnação for totalmente acolhida a ponto de a execução ser extinta. Mas se estamos falando pela fazenda executada, isso é um problema do particular, o recurso de apelação no máximo virá no formato ou na fase de apresentação de contrarrazões. São 2 modificações paradigmáticas bastante grandes. Eu não duvidaria dizer, foi a resposta de direito intertemporal que eu mais respondi Brasil afora quando eu viajei pela escola da AGU.
Em 2015, eu fui a todas as capitais pela Escola da AGU, num projeto da direção central da Escola da AGU. E a pergunta que mais me faziam: e agora na execução? Eu embargo ou apresento impugnação? Problema que hoje não mais se coloca, cabem impugnações, né? Antes de adentrar no tema central, e eu vou ser bastante breve, Diogo pode me controlar, eu não tenho uma fama boa em relação a isso, portanto, pode ser duro. Antes de adentrar no tema principal, que são as defesas arguíveis, eu queria fazer um registro de experiências, não chegam a ser negócios, mas entra muito na linha da fala da professora Gisele, e são registros que nós, como os advogados públicos, eu pelo menos, costumo exaltar, de posturas da Fazenda Pública enquanto instituição, especialmente da Advocacia Geral da União, que geram eficiência por meio da flexibilização procedimental. Então, é um registro que eu gosto de fazer e não é muito bem divulgado isso, e mesmo no meio acadêmico. Então, eu vou aproveitar esse espaço, que é uma flexibilização procedimental que proporciona ou que gera uma prática costumeira, pelo menos no âmbito da terceira região, que é onde eu atuo desde que saí da escola, que a gente chama de execução invertida. Ou seja, após o trânsito em julgado, antes do particular vencedor apresentar o requerimento de início da execução com o seu memorial de cálculos, nós temos a prática de, em todos os processos, apresentarmos o cálculo do valor que entendemos devido. E caso esse cálculo seja aceito, Fazenda Pública executada. Caso esse cálculo seja aceito, o precatório será expedido imediatamente. Não há previsão disso, mesmo na grande obra que é o novo Código de Processo Civil, não há, pelo menos expressamente, mas é uma prática que temos e que gera eficiência mediante uma flexibilização procedimental muito bem construída e com um objetivo bastante claro e preciso, né? Óbvio, caso a parte não concorde com o valor apresentado ou caso, na situação específica, o entendimento seja que nada é devido, cabe à parte apresentar nos termos do 534 que ela entende devido e, por via de consequência, nós apresentaremos a impugnação, que é o tema central aqui da minha exposição. Mas outro comentário na linha de exaltar práticas, boas práticas da Fazenda Pública, eu destaco, e isso não é de conhecimento público tal como deveria ser, apesar de aqui, provavelmente todos os senhores conhecem, que a Fazenda Pública, pelo menos aí trazendo aqui para dentro do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, que é tido como litigante insuportável e etc. O INSS, pelo menos em São Paulo, de novo, aqui eu só estou trazendo a minha experiência, montou uma agência da Previdência Social para atendimento de demandas judiciais. Eu pergunto aos senhores, qual o réu do Brasil que montou uma estrutura inteira e completa, exclusivamente dedicada ao cumprimento das decisões judiciais? E é rápido. Cumpre registrar. Sequer passa pela Procuradoria. A prática, de novo, pelo menos na terceira região, é de o tribunal, após o trânsito, ou o juiz, caso antecipe tutela, enviar e-mail para o que a gente chama de AADJ, Agência de Cumprimento de Demandas Judiciais, para fins de cumprimento do benefício. Lógico que se obtivermos o efeito específico do recurso, se conseguimos quebrar isso pela via da ação rescisória ou pela via da impugnação, nós temos que imediatamente, e o tribunal faz também, o juízo faz também, comunicar à ADJ. Mas eu destaco essa boa prática, dessa construção dessa agência de atendimento com essa finalidade específica, otimizando e gerando a tão desejada efetividade, a história que o ministro Navarro colocou muito bem, de querer o dinheiro no bolso. Então, nós temos hoje a prática onde, se o juiz antecipa a tutela de um benefício previdenciário, ou se nós oferecemos o acordo, que é uma coisa que também muito me dá, acordo no mérito, não negócio, acordo no mérito, que é algo que me deixa, eu saio feliz da audiência quando eu faço, porque a pessoa tem direito, é de poder falar, no primeiro dia útil do mês seguinte, a senhora, Dona Maria, vai estar recebendo a pensão. Então, esse é um dado muito importante e relevante e que precisa ser divulgado no meio acadêmico por nós, sobretudo por nós, advogados públicos. E no que tange, especificamente, a defesa do executado, e aqui já dando um foco, não vou falar de prazo, já falei da natureza que é impugnação, mas no que tange especificamente as matérias arguíveis,
falando aqui do artigo 535, essencialmente, eu, em razão do tempo, eu vou dar um corte, inclusive, nas matérias arguidas para falar de duas. Já tomei aqui o amarelo, né? E eu, lógico, eu vou lutar para não tomar o vermelho, que o vermelho gera suspensão. E eu já falei, eu gosto muito de estar aqui, né? Então vai ficar no amarelo, depois aquela advertência verbal, vai o próximo, né? Então, eu não vou falar aqui da impugnação com fundamento na falta ou nulidade da citação, na ilegitimidade de partes, que às vezes gera ali, é decorrente ali de uma habilitação duvidosa ou equivocada, incompetência. Eu queria falar essencialmente de dois aspectos que me parecem os mais importantes do ponto de vista prático e sendo fiel à nomenclatura do Congresso, 3 anos de CPC na prática. E sendo, inclusive, talvez não por coincidência, mas inconscientemente, muito fiel aos 3 próximos painéis. Os temas que eu escolhi, eles se ligam a coisa julgada de segurança jurídica, se ligam a precedentes e se ligam a recursos dos tribunais superiores. Se manifestam na impugnação. E é por isso que eu vou falar deles. É basicamente o inciso 3, que admite a impugnação com base na inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. E o inciso, que me parece o principal, top das paradas do sucesso em toda impugnação, que é o excesso de execução, né? Eu vou começar pelo excesso de execução, porque ontem tivemos um julgamento que infelizmente não terminou. Eu confesso que a última vez que eu me peguei assistindo televisão da forma que eu assisti ontem foi na Copa do Mundo. De tão impactante que era o tema discutido pelo Supremo ontem, que representa entre 20% e 30% do trabalho hoje da Procuradoria na primeira instância. Estou falando aqui do tema 810, correção monetária, onde a lei que estabelece a TR foi declarada inconstitucional e pendia, e ainda pende, infelizmente, embargos de declaração para modular os efeitos, para dizer o seguinte: é inconstitucional. O índice é o IPCA-E por força, enfim, aí tem toda a construção acerca do mérito. Subsistindo a seguinte pergunta: a partir de quando aplica-se o IPCA-E? Ou seja, modulação de efeitos. E esse é o tema hoje que ocupa mais de 90% das impugnações quando versam sobre excesso de execução. É o índice de correção monetária. Continuamos defendendo a TR por falta de modulação e até o manual de cálculo da Justiça Federal já fala em INPC, né? Já fala em índice próximo ali do IPCA-E, não vou entrar nessa questão. Vejam a importância deste precedente do Supremo em matéria de execução. O ministro Fux determinou a suspensão dos efeitos deste acórdão até que fosse julgada a matéria. A pauta era ontem. E o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Ou seja, mantida está a suspensão dos efeitos do precedente. Isso já é um problema em si, mas para quem está essencialmente do outro lado. Para complicar a situação, eu nessa atuação prioritária pela PRF3, eu pedi uma audiência com a vice-presidência do TRF, desembargador Neri, que estava retendo até o julgamento do mérito desse tema 17 mil recursos extraordinários, exclusivamente sobre esse tema. Vejam, não estou contando primeira instância, não estou contando segunda instância, estou contando aquilo que já está retido na vice-presidência. Esse número é de julho, já deve estar em 20, 30 mil, né? E eu falei o seguinte com ele: excelência, a AGU, nos termos das portarias 487 e 488, ela vai aplicar, ela reconhece como vinculante o precedente forjado pelo Supremo Tribunal Federal. O problema aqui é que nós não sabemos a partir de quando esse precedente incide. E, portanto, por mais que a tese esteja pacificada, nós não temos segurança jurídica suficientes para oferecermos nada em termos de acordo para esses processos. E a situação que eu estou neste momento é a seguinte: ele segurou esses processos até hoje. Me chamou lá de novo em outubro e me chamou lá de novo agora em fevereiro. E eu falei para ele: excelência, está pautado para 20 de março. Que as 2 vezes que ele me chamou foi com a decisão de que, não vou segurar mais. Você me pediu, mas eu não vou segurar mais. E baixar 17 mil processos para quê? Porque meu argumento foi assim: vai baixar, a gente vai continuar defendendo a TR, via impugnação, o juiz vai decidir a impugnação, a gente vai agravar,
o tribunal vai decidir e a gente vai colocar interpor outro recurso extraordinário e vai voltar para cá. Então, para evitar, contei assim rápido com ele 10 atos, né, que vai para a contadoria, volta, ele foi simpático. A tese, em julho, acolheu em ED contra a primeira decisão, os primeiros 1.000 que ele baixou, eu embarguei de declaração 1, fui despachar, ele voltou atrás e segurou 17 mil. Em outubro ele voltou atrás, ou melhor, pensou em voltar atrás, porque ele era o único vice-presidente dos 5 TRF que estava segurando. Aí saiu a decisão do Fux suspendendo os efeitos. Falei, Excelência, Vossa Excelência está alinhado com a decisão do Fux da semana passada, 24, 25 de outubro. E agora, em fevereiro, ele chamou para saber como é que estava a história. Falei, pautado para 20 de março. Então, vejam que nessa impugnação, ou nesse contexto de execução, em que só se discute exclusivamente a correção monetária, uma atividade muito mais de gerenciamento de processo do que de outra coisa, que é só reter, aguardando-se a modulação e trânsito em julgado, evitou, se eu estou calculando 10 atos por processo, vezes 17 mil, também não sou bom de matemática, mas são 170 mil atos entre procuradoria, parte contrária e judiciário. Sem falar em atos de comunicação, documentação, etc. E a situação ontem se complicou um pouco porque, não obstante o pedido de vista do ministro Gilmar, 6 ministros já manifestaram voto, inclusive alguns deles já tinham manifestado e outros adiantaram. De modo que não vai haver modulação. O índice IPCA-E vai se aplicar desde sempre à lei 11.960, no que muda o artigo 1º F da 9494/97, é considerado inconstitucional, sem modulação de efeitos, né? Eu não concordo com a tese, mas 6 ministros do Supremo ontem se manifestaram nesse sentido. Agora, olha a situação que nos encontramos hoje nesse ambiente de execução, e isso é grave. Já sabemos o resultado, mas não temos trânsito. Eu estou pensando aqui, meu celular eu botei no modo avião aqui, mas vai pintar aí um telefonema aí, semana que vem eu vou estar lá. Para dizer o quê? Para dizer que está definido ou que não está definido. Porque 6 ministros do Supremo já adiantaram o voto, mas a gente não vai ter trânsito em julgado até o encerramento do julgamento. Então, é um tema recorrente, presente em todas as execuções, por isso que eu escolhi falar dele, e é um tema que meu sonho de consumo, assim, eu lembro, está parecido com o filho da minha amiga, que ela falou assim, o que você quer de aniversário? O cara podia pedir tudo, ele pediu para sair do Kumon, aquele método lá de... E eu tô nessa, eu não quero trocar de carro, eu não quero gravata nova, eu só queria que esse tema fosse pacificado e a gente pudesse centrar esforços em outras questões que surgem no conhecimento e que surgem na execução. Porque hoje a força de trabalho, sobretudo da Procuradoria dos Tribunais, que nem tenta mandar matéria de fato para cá, gira em torno disso. E temos instrumentais no Código de Processo Civil Novo, muito bem construído nesse sentido, e em 2 portarias, já citei, 487 e 488 da Advocacia Geral da União, que se enquadram muito bem e que permitem, uma vez transitado em julgado esse e qualquer outro tema, a resolução quase que imediata, automática de todos esses feitos. E a desnecessidade de prática de atos processuais absolutamente mecânicos, inócuos, no sentido de inovação, de se pensar o problema, né? Então, eu divido essa minha angústia e quem sabe eu saio daqui com esse meu presente, né, que é uma posição... tentar ir buscar pelos corredores, com quem DEPCONTE, Secretaria do Contencioso, e meu tempo acabou. Então, o outro tema, que é a inexigibilidade do título, eu só vou falar 1 minuto. 1 minuto. Por quê? Porque tem a ver com precedentes e recursos nos tribunais superiores, então, aqueles que me sucederão, eu fico bastante tranquilo. Mas, registrando, na execução, ou na posição de fazenda pública enquanto executado, há um espaço para se alegar a inexigibilidade do título ou a inexecuibilidade da obrigação toda vez que o título a ser sendo executado
contrariar entendimento do Supremo em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Ou seja, a gente está falando aqui de precedente do Supremo puro e simples, além das decisões de controle concentrado, que aí é a redação originária da Constituição. O principal problema aqui, na minha leitura, é de ordem formal, ou seja, como alegar essa inexigibilidade. Porque o Código vai falar que a alegação pela via da impugnação só é possível se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito do título. O que é quase impossível de acontecer, eu não vou dizer que é impossível, mas é quase possível que se tem uma coisa que está funcionando nesse código, é que quando o Supremo, o STJ, decide em recurso repetitivo, os juízes realmente aplicam e observam, tal como determinado no 927. Então há, a partir da lei, a criação dessa cultura de observância dos precedentes forjados nesse mecanismo especial. O regimento da STJ utiliza uma expressão magnífica com a qual eu concordo e utilizo em tudo que eu escrevo, precedentes qualificados. Ou seja, não é um precedente forjado pela turma X, pela turma Y, mas é um precedente submetido a um rito especial e nos termos do Código vinculante. Agora, então, a gente não vai alegar isso na impugnação, porque é muito difícil que o juiz decida contrário, né? E o procurador não recorre e não consiga reverter isso, nem que seja pela via da reclamação e esgotar as instâncias ordinárias. Então o problema está quando o precedente surge depois do trânsito em julgado do título. Eu estou sendo executado, o título existe, é válido, mas a lei qualifica como inexigível por um fato superveniente, que é a jurisprudência e o precedente vinculante supremo. Aqui o Código, me parece, exagerou na forma. Falou que cabe ação rescisória. Artigo 535, parágrafo 8º, no ambiente de fazenda pública. Parágrafo 15, no ambiente privado. Ação rescisória. Ou seja, eu estou com a execução em curso. Se já impugnei ou não, pouco importa. Mas eu preciso ajuizar a ação rescisória para alegar isso. Isso gera uma dificuldade do ponto de vista prático, que é o centro do Congresso, muito grande. E aqui eu faço uma provocação, né? Não seria inexigibilidade do título matéria de ordem pública? Porque se tem um princípio basilar da execução, não há execução sem título. Então, saindo um precedente do Supremo que torne inexigível o título, é difícil falar isso. O Paulo Mendes, por exemplo, já chegou aí, ele vai discordar, eu acho, de cara, que ele é contra até a rescisória, né? Em algumas situações. Mas alegar a inexigibilidade do título, para mim, é uma defesa de ordem pública, arguível em qualquer tempo. E todo o sistema processual, ele sugere, mesmo pelo cabimento da ação rescisória, ele sugere que os precedentes supremos devem ser aplicados. E o procurador não pode deixar esse precatório ser pago. Ah, não tem impugnação, tem rescisória. Cuidado com o prazo, atravessa a petição, olha o prazo da rescisória e tenta segurar ao máximo o pagamento desse precatório, que não pode sair contrário ao entendimento do Supremo. Portanto, nesse breve espaço de tempo, e pedindo desculpas aqui pelo atropelo do horário e eventualmente da fala, eu agradeço enormemente a atenção de todos, de verdade, é um dia muito especial para mim retornar à escola e ver a escola nessa nova fase, numa trajetória tão ascendente e tão brilhante. Muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado, valeu. Obrigado, professor Fábio Monerá. Muito pertinente as observações, mostra a preocupação não só do ponto de vista teórico, mas também com a perspectiva prática, que é o objetivo central aí das normas processuais, e por essa razão também o presente Congresso. Antes de encerrar aqui esta mesa, só gostaria de ressaltar ao nosso excelentíssimo Procurador-Geral da União, doutor Vinícius, que a Procuradoria Regional da União da Primeira Região encaminhará, dentro em breve, uma nota referencial sobre este tema elencado pelo professor Fábio Monerá aqui, onde será sugerido como parecer referencial da Procuradoria-Geral e, por via de consequência, aí para os outros órgãos, entre eles a Procuradoria-Geral Federal. Bom, neste momento agradeço a presença de todos e declaro aqui encerrado esse primeiro painel e passo a palavra ao nosso cerimonialista para que conduza e chame a nova mesa. Obrigado.
Portanto, senhoras e senhores, dando continuidade ao Congresso, convidamos a segunda mesa de debates, a coisa julgada e segurança jurídica. Convidamos para presidir a segunda mesa a doutora Rita Dias Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional e professora na COGEAI da PUC São Paulo. Doutora Rita, por favor. Convidamos também o doutor José Henrique Mouta, procurador do Estado do Pará. Por favor. Convidamos o doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional e professor do IDP. Doutora Rita, por favor. Bom dia a todos. O doutor Eduardo Talamini está chegando em 10 minutos. Aí, assim que ele chegar, a gente já convida ele para compor a mesa. Dizer que é uma honra estar aqui na Escola da Advocacia Geral da União, participando desse evento pré-FPPC, que eu participo desde a primeira edição, ao lado do querido amigo Fred Didier, que foi meu colega no doutorado da PUC de São Paulo, um processualista incrível que eu admiro muito e que fez um brilhante trabalho organizando esses fóruns nacionais para debater desde o início do projeto do Código de Processo Civil, contribuindo aí para o aprimoramento do projeto e depois os fóruns, né, nesses últimos 3 anos, temos discutido a aplicação já do novo código e as interpretações de cada um dos dispositivos. Agradecer a todos os presentes, aos palestrantes que vieram de vários lugares para participar desse evento na nossa casa. Agradecer ao doutor Danilo pela oportunidade de continuar trabalhando na Escola da Advocacia Geral da União, que, como o doutor Fábio Monerá bem colocou, é um trabalho muito gratificante, que a gente gosta muito de estar aqui contribuindo com a escola. Agradecer ao doutor Vitor Trigueiro, doutor Diogo Palau, com quem eu trabalhei o ano passado, tive a honra de trabalhar e tive uma oportunidade muito grande de aprendizado. Agradecer meus amigos, doutor Henrique Mouta, que veio aqui de última hora, é um grande amigo, um grande professor de processo civil, está substituindo o ministro Bruno Dantas, que teve um imprevisto, infelizmente não pôde comparecer. Agradecer meu querido amigo, colega da PGFN, Dr. Paulo Mendes de Oliveira, excelente processualista. Vou apresentá-los. Dr. Paulo Mendes de Oliveira é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor na graduação e na pós-graduação do IDP, Instituto de Direito Público de Brasília, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da ABPC, procurador da Fazenda Nacional com atuação perante os tribunais superiores, autor de artigos e livros jurídicos. Dr. Henrique Mouta é graduado, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Pará, tem pós-doutorado em Direito pela Faculdade da Universidade de Lisboa, é advogado, procurador do Estado do Pará, professor da Universidade da Amazônia, UNAMA, na graduação, pós-graduação e mestrado, professor do Centro Universitário do Pará, CESUPA, é membro do Instituto dos Advogados do Pará, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Academia Brasileira de Direito Processual, autor também de diversos artigos e livros jurídicos. Vou passar a palavra para o doutor José Henrique Mouta, que vai abordar o tema da coisa julgada e decisões parciais. Palavra. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite que foi feito ontem à noite pela minha querida amiga professora Rita. Fiquei muito feliz em retornar aqui à Escola da AGU. A gente tem uma parceria, o Fábio lembrou muito bem, o Monerá, das nossas caravanas do novo CPC aí pelo Brasil afora. Então, a gente já é amigo da Escola da AGU há bastante tempo e fiquei muito feliz e é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço então o convite em nome da professora Rita. Eu vejo aqui muitos amigos da AGU, da PFN, das procuradorias, da advocacia pública, amigos da advocacia privada também, amigos que estão aqui para o pré-FPPC. Então, esse evento aqui na Escola da AGU, em todos os
os pré-FPPCs, esse é um evento já clássico, já tem até coisa julgada, para a gente não fugir do nosso tema coisa julgada, né? E esse tema coisa julgada, todos nós sabemos, foi um dos temas mais polêmicos do Código de Processo Civil de 2015, levando em conta os reflexos que ele gera na nossa vida processual, na nossa vida profissional. O professor Fábio lançou algumas ideias aí, a questão da coisa julgada e do título executivo inexigível em decorrência da decisão do Supremo, lançou ideias em relação àquela decisão que ainda está pendente do Supremo Tribunal Federal, que foi matéria, inclusive, da nossa discussão de ontem lá no jantar, eu, o professor Paulo Mendes, o professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro. Então, o tema coisa julgada é um tema absolutamente interdisciplinar e universal. Nós podemos tratar coisa julgada em várias vertentes. De sorte que nós fizemos uma divisão aqui de 3 momentos de reflexão da coisa julgada. Eu vou falar da coisa julgada e das decisões parciais. O professor Talamini vai falar sobre coisa julgada e questões prejudiciais. E o professor Paulo Mendes vai falar de coisa julgada e segurança jurídica, não é isso? E precedentes, coisa julgada e precedente. Então, essa foi a divisão que nós fizemos. E para falar de coisa julgada e decisão parcial, é falar de um tema que gera grande quantidade de dúvidas em relação a todos nós. E eu separei aqui alguns momentos de reflexão para tornar um pouco mais didática, digamos assim, a apresentação. A discussão da coisa julgada e decisões parciais, ela começa numa velha análise do conceito dos pronunciamentos judiciais. Essa análise, na verdade, ela não é do CPC de 15. Ela é uma análise que vem desde o Código Revogado e das reformas que lá ocorreram. Desde a discussão do que é sentença, do que é interlocutória, desde a famosa aí discussão de sentença parcial de mérito que ocorreu no Código Antigo, da natureza jurídica da tutela antecipada do pedido incontroverso que nós tínhamos lá no falecido Código, para alguns saudoso Código de 73, lá no 273, parágrafo 6º. Então, para falar de decisão parcial de mérito, a gente tem que lembrar que essa discussão começa ainda em relação à natureza do pronunciamento judicial. E aí a gente relembra de novo a discussão que o Código provoca na gente ao conceituar a sentença como ato final que encerra a fase cognitiva ou extingue a execução. E vem a pergunta, e as decisões no curso do processo que tenham um conteúdo que se enquadre no conceito lá do 487, inciso 1, por exemplo, no conceito de definitividade? Essas decisões são sentenças ou não são sentenças? São interlocutórias de conteúdo definitivo ou não são interlocutórias de conteúdo definitivo? É interessante que o nosso legislador, ao estabelecer aquele momento do julgamento antecipado parcial, ele não se comprometeu. Ele poderia ter sido mais ousado e não foi. Ele, ao estabelecer a possibilidade de julgamento antecipado parcial, ele poderia ter enfrentado o problema da natureza desta decisão, mas não enfrentou. Ele falou a decisão, o que gera uma grande discussão ainda existente da doutrina em relação à qualificação dessa decisão. Se é uma sentença sujeita a agravo de instrumento, como quis o legislador ou não, ou se é uma decisão não sentencial sujeita a agravo de instrumento. Isso vai refletir em execução, isso vai refletir na rescisória, isso vai refletir no cumprimento de sentença. É interessante, por exemplo, que em outros momentos o Código ele foi mais ousado. Quando ele trata da rescisória, que é o nosso tema principal aqui, ele alterou o cabimento de rescisória para o conceito de sentença. Ele passa a tratar de rescisória contra qualquer decisão. E lá, um dos parágrafos do 966 ainda vai dizer que cabe rescisória contra parcela de decisão. Ele não enfrenta a natureza jurídica da decisão. De sorte que a gente pode falar que a rescisória caberia contra essa decisão parcial de mérito, lá do artigo 356 ou do artigo 354, parágrafo único, a tal da extinção parcial, se é que é possível extinguir parcialmente, mas é isso que quis o nosso legislador. Problemas seríssimos vão gerar em relação ao conceito desta decisão judicial. Por exemplo, ainda não chegando na rescisória, mas pensando em sede recursal e pensando na nossa praia aqui da advocacia pública, que a gente também veste essa camisa. Essa decisão parcial de mérito, vamos imaginar, ela é cabível contra a Fazenda Pública? Vamos imaginar que haja uma acumulação de pedidos aí numa demanda contra a Fazenda Pública, tramitando lá na vara federal ou na Fazenda Pública estadual ou distrital aqui do DF, e
nessa decisão você tenha a possibilidade de desmembramento do julgamento do mérito, que antes parecia um absurdo falar em desmembramento do julgamento do mérito. Tratados e mais tratados foram discutidos e elaborados aí do século passado, dizendo que existia a unicidade do julgamento do mérito. Hoje a lei permite o julgamento parcial. Esse julgamento parcial, primeiro, cabe contra a Fazenda Pública. Existe alguma restrição legal numa acumulação de pedidos, por exemplo, de rescisão de um contrato com a Fazenda Pública, de um contrato administrativo, acumulando danos morais e danos materiais? De repente, o capítulo, como nós falamos aí, lembrando o Liebman, lembrando o professor Barbosa Moreira, o capítulo da rescisão contratual, se ele se amadurecer precocemente, eu não poderia julgar parcialmente procedente em desfavor da Fazenda Pública? Por que não? Ah, mas a Fazenda Pública, o Victor está pensando aqui, eu estou imaginando aqui o pensamento do meu amigo Victor. Ele está pensando, mas tem direito à remessa necessária. Desde quando remessa necessária é de sentença? Onde nós estudamos, onde é que está escrito que a remessa necessária é só de sentença? Essa decisão de duas, uma. Ou ela tem natureza de uma sentença parcial, ou ela tem natureza de uma decisão de mérito contra a Fazenda. Logo, problema sério de se enfrentar o cabimento de uma decisão parcial de mérito contra a Fazenda é se admitir ou não a remessa necessária. Em autos eletrônicos, ótimo, o PJE, a nossa paixão, né? Poderíamos trabalhar no PJE a ideia de um desmembramento eletrônico do feito. Agora, vamos imaginar numa causa física, que o feito vai ser encaminhado para a remessa necessária aqui para o TRF da primeira região. Mas a causa tramita lá no Acre, lá em Rondônia, lá no Pará, lembrando meus amigos aqui do estado do Pará. Como você vai trabalhar a prerrogativa da Fazenda Pública ligada à remessa necessária com essa previsão de julgamento antecipado parcial? Muitos daqui participam, a professora Rita participa, lá do Fórum Nacional do Poder Público, né, do FNPP. Nós tivemos quantos? 2 FNPP, né? 2? 3, né? E o FNPP, eu estou procurando aqui no meu rascunho, o FNPP tem um enunciado 17, o Fórum Nacional do Poder Público, que diz exatamente isso. É possível se falar em decisão parcial contra a Fazenda Pública, desde que esteja sujeita à remessa necessária. Remessa necessária parcial. A partir do momento que você fala em decisão parcial, garantia a prerrogativa da Fazenda também tem que ser assegurada. Remessa necessária parcial. Como vai ser feito isso em autos físicos? Vamos criar novas documentações. Aliás, o Código adora papel, né? O IRDR, autuação nova, o efeito suspensivo na apelação, autuação nova, o efeito suspensivo aqui do 1029 no STJ, no STF para fins especial extraordinário, autuação nova. Papel é que não falta. Ele foi criado para o mundo eletrônico, mas a gente vive aqui um momento de transição. Nos tribunais superiores nem tanto, mas em muitas varas aí de fazenda, ou varas de primeiro grau aí da Justiça Estadual, Distrital e alguns lugares também da Justiça Federal, você ainda fala de autos físicos. Então como é que eu vou garantir esse julgamento parcial em situações envolvendo a Fazenda Pública? O problema não é só este. Vamos passar de uma premissa. O Código estimula o julgamento parcial, dando a ideia de que trabalha esse julgamento parcial com primazia de mérito, trabalha com a duração razoável do processo, com qualidade da prestação jurisdicional. Então, no momento do julgamento, conforme o estado do processo, se estimula a extinção parcial, lá do 354, parágrafo único, ou o julgamento parcial. Contudo, problemas seríssimos vão gerar. Ainda não cheguei na rescisória, mas já vou chegar e vou fazer uma provocação para o Paulo, eu já combinei com ele. Eu combinei a pergunta, eu vou deixar a resposta para ele. Então, problemas seríssimos estão gerando em decorrência dessa previsão. É muito lindo você falar ali no 356, cabe liquidação parcial, se não houver recurso, faz coisa julgada, cabe cumprimento de sentença. Isso é fácil no papel, mas do ponto de vista prático, problemas seríssimos isso pode vir a gerar. Eu falei de um deles, que é a remessa necessária. Eu vou falar de outro. Se esse julgamento fosse em conjunto, rescisão contratual, um contrato administrativo, dano moral e dano material, se esses 3 capítulos fossem julgados na sentença, você teria uma apelação com efeito suspensivo legal, lá do 1012, exceto, claro, se houvesse uma tutela provisória em um dos capítulos, ou se houvesse a confirmação da tutela provisória em um dos capítulos, de acordo com o inciso lá do 1012. Será que este agravo de instrumento, que diz a lei, não deveria ter as mesmas garantias da apelação? Particularmente eu já defendi isso, tá? Eu defendi isso, que é um agravo de instrumento com cara de apelação, que muda é o procedimento, mas todo o conteúdo é de apelação, garantindo defesa oral, garantindo
ampliação de quórum, aliás, a ampliação de quórum está no texto, né, do 942, e garantindo também todas as prerrogativas análogas à situação envolvendo a apelação. Ou seja, vamos brigar aí, advogados públicos. Se houver uma tutela quebrada de mérito contra a Fazenda Pública com ordem de cumprimento imediato, sob o argumento de que o agravo não tem efeito suspensivo, tecnicamente há como se defender o tratamento similar ao tratamento do recurso de apelação. Portanto, para se falar em cumprimento imediato lá do 356, teria que haver uma tutela provisória neste julgamento antecipado parcial em desfavor da Fazenda Pública, sob pena de você estar retirando uma prerrogativa que é o efeito suspensivo que tem na apelação, só e tão somente porque você desmembrou o julgamento de mérito. O julgamento de mérito, eu falo muito isso informalmente. Esse parágrafo, esse 356, eu sou apaixonado por ele desde a época do Código Antigo, quando se falava em julgamento antecipado parcial. Mas da forma que está no 356, ele está trazendo, já em termos práticos, muitos problemas de aplicação concreta. Remessa necessária, efeito suspensivo. E outro problema é o problema do cumprimento de decisão judicial e da ação rescisória, que aí, para cumprir aqui o nosso horário, 15 a 20 minutos, eu não vou me ultrapassar, então já vou para a segunda parte. Além do problema do julgamento parcial de mérito, gerar em torno do recurso cabível, da prerrogativa da Fazenda envolvendo a remessa necessária, ainda há complicadores interessantes envolvendo o cumprimento de sentença. Faltou coragem, e aí eu falo com todas as letras, faltou coragem ao nosso legislador a criar uma nomenclatura única. Por exemplo, rescisória cabe contra decisão. Decisão. Remessa necessária deveria caber contra decisão. Cumprimento contra decisão. Tanto é verdade que todos os dispositivos que falam de cumprimento de decisão interlocutória ou as tutelas provisórias, todos os dispositivos importam as técnicas do cumprimento de sentença para a satisfação do seu conteúdo. Basta imaginar o 536, o 537, a multa, as medidas atípicas, elas são características de um capítulo do Código que fala de cumprimento de sentença quando não é sentença. Ou seja, faltou coragem do legislador para uniformizar nomenclatura, linguagem. Ou seja, tutela provisória, decisão interlocutória ou dentro de uma sentença. Decisão parcial de mérito, decisão. Rescisória contra, decisão. Cumprimento de quê? Decisão. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você tem uma decisão parcial de mérito como esta aqui, sem existir o agravo de instrumento, ou, no caso da Fazenda, não existindo a remessa necessária por força de uma das exceções que nós temos no dispositivo da remessa necessária, transita em julgado e faz coisa julgada, inaugurando o quê? Cumprimento parcial. Então não é cumprimento de sentença. Ou você vai dizer que isso é sentença parcial, ou você vai dizer que isso aqui é o cumprimento de uma decisão parcial de mérito. Ou seja, faltou uniformização linguística. Eu lembro na época do projeto, em vários livros que nós escrevemos, aí, várias coletâneas, muitos dos amigos aqui presentes escreveram nessas coletâneas, eu cheguei a me meter nessa discussão de que é uma nomenclatura, uma linguagem única, cumprimento de decisão. E aí eu importo as técnicas do fazer, do não fazer, do pagamento da Fazenda, já o Fábio Monerá já mencionou aí o 535, os parágrafos do título executivo inexigível, trazer toda essa nomenclatura para uma linguagem única, cumprimento de decisão, e não, tecnicamente, cumprimento de sentença. Então, bom dia, professor Talamini. Como vai? Tudo bem? Bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, chegou na parte que eu vou provocar o Paulo agora e vou lhe provocar também. Então, chegamos à parte da rescisória. Então, a decisão parcial de mérito vai gerar problema na remessa necessária, no recurso cabível, eventualmente trazendo uma uniformização procedimental entre o agravo e a apelação, e chegamos no problema do cumprimento dessa decisão, que vai gerar, possivelmente, para poder polemizar, a questão do cabimento da ação rescisória. Primeira pergunta, que eu mesmo vou responder. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Paulo. É possível se falar em ação rescisória contra um pedaço do objeto litigioso? Nesse meu exemplo, houve a declaração de rescisão contratual por decisão parcial de mérito, e o procedimento caminhou naturalmente para discutir dano moral e dano material. Vamos imaginar
que nós estejamos diante de uma das situações do 966. Seria passível esta decisão parcial de mérito de ação rescisória? Parece-me que não há dúvida. Até porque o legislador, aqui ele foi corajoso, porque ele colocou cabe ação rescisória contra a decisão. E mais lá no parágrafo, já mencionei aqui, ele chega a afirmar que cabe rescisória contra pedaços, capítulos de um julgamento em momentos diferenciados. Vamos imaginar, então, que caiba essa ação rescisória. Vamos ter problemas aí contra a prejudicialidade, porque está caminhando dano moral e dano material, no meu exemplo, na fase de fase probatória, e eu vou ter que pedir uma tutela provisória nessa rescisória por causa da prejudicialidade. Já que a rescisão contratual pode ser prejudicial se eu conseguir desconstituí-la em relação ao dano moral e dano material. Então, já há um problema da prejudicialidade da ação rescisória quando utilizada em desfavor de decisão parcial de mérito. Agora, o problema mais sério não é este. O problema mais sério é, vamos lá, Paula, qual é o prazo para ajuizar a ação rescisória? Porque o 356 expressamente diz, não havendo agravo, faz coisa julgada. Esse artigo está errado se couber remessa necessária. Ele está tratando ali de uma situação regular, onde não há remessa necessária. Quer dizer, faz coisa julgada agora e o prazo da rescisória começa agora ou começa depois? E aí, só lembrando a vocês, são duas situações que particularmente eu penso que gera problema na contagem do prazo dessa rescisória. A primeira situação é esta, onde você tem capitulações de julgamento, ou, se for o caso, recurso parcial também poderia ser, uma apelação envolvendo pedaços de uma única decisão, apelação parcial, recurso parcial. Esse seria o primeiro momento de dúvida quanto ao prazo da ação rescisória. E o segundo momento, que já foi mencionado pelo Paulo, quer dizer, foi mencionado pelo Fábio Monerai e vai ser tratado pelo Paulo, que é a questão do 535 e seus parágrafos, ou 525 e seus parágrafos. Eu gosto muito desse tema, mas não vou entrar nele, deixar o Paulo tratar, que é a autoridade do assunto, muito mais do que eu, que é a questão da contagem do prazo quando há declaração de inconstitucionalidade superveniente, oriunda do Supremo. E eu só vou dar uma notícia. Cada vez mais, os colegas que atuam aqui com as causas no Supremo Tribunal Federal, os colegas que estudam aqui o fenômeno da coisa julgada, sabem que cada vez mais está se relativizando o efeito continuado da coisa julgada nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando há mudança de questão ou mudança de estado de direito. Então, basta se pesquisar para se chegar a essa conclusão de que cada vez mais a coisa julgada com efeito continuado, ela está sendo limitada no tempo e no espaço, e aí as situações são absolutamente variáveis. Existem muitas situações envolvendo servidores públicos também, de convalidação de ascensão funcional irregular. Essa situação ela está na crista da onda nos nossos tribunais superiores, e aqui vem a discussão. Como é que eu vou contar esse prazo de 2 anos, se a coisa julgada foi garantida lá em 2014, e o Supremo, em controle concentrado de difuso, agora em 2019, mudou ou fixou um precedente obrigatório. Essa é a provocação que faço para o Paulo. Se esse prazo é realmente da decisão do Supremo, mesmo que haja 8, 10, 15 anos da garantia constitucional da coisa julgada estabelecida em cada uma situação concreta, mas aqui a nossa praia não é essa. A nossa praia é outra. O prazo da coisa julgada, quando há decisão parcial de mérito, conta de cada decisão parcial ou conta de acordo com a leitura do artigo 975 do CPC? Lembrando apenas que o 975 do CPC ele deu um drible no enunciado 401 do STJ. Foi um drible lá, Neymar do Santos, aquele primeiro Neymar, né? É igual do Working, né, professora Gisele? Tem o primeiro do Working, o segundo do Working, né? Os vários momentos. É o primeiro Neymar, é o do drible. Porque o enunciado 401 dizia que o prazo da rescisória só se inicia quando não for cabível recurso contra a última decisão. E o 975 diz assim: o prazo extingue. Enquanto o enunciado fala que o prazo começa, agora o 975 fala que o prazo extingue da última decisão. Ou seja, se eu tenho uma decisão parcial de mérito em 2017, como aquele caso da rescisão contratual, sem recurso, sem remessa, formando coisa julgada material, mas os 2 últimos capítulos só formam coisa julgada material em 2020. Os 2 anos se encerram
2 anos após 2020, como diz o 975, ou cada pedaço da decisão tem que contar isoladamente os 2 anos? São 2 problemas de contagem de prazo, a meu ver, em relação à ação rescisória. A coisa julgada com a declaração superveniente de inconstitucionalidade, e aí eu perguntei para o Paulo já que quando é que conta esse prazo, se é que cabe a rescisória, né? E a segunda hipótese é essa, em que você tem microdecisões, a formação de coisa julgada em momentos diferentes, alguns falam de coisa julgada progressiva, outros falam de coisa julgada parcial, mas o prazo da rescisória só se extingue uma única vez ou se extingue 2 anos após cada capítulo formado coisa julgada material? É possível mais de uma rescisória contra uma única decisão? Parece-me que sim, isso é leitura expressa do nosso legislador. Então, doutora, minha querida presidente Rita, para não ultrapassar meu prazo da tribuna, já foi levantado aqui os 2 minutos, eu quero só falar aqui de algumas preocupações. O professor Talamini está usando o slide, eu preparei o slide aqui, mas eu disse, eu não vou ser o único, professor Talamini. Então eu estou aqui lendo meus slides, que eu não ia ser o único a não usar o slide, né? Pois é, verdade. Então, algumas preocupações aqui para finalizar. Primeira preocupação, é possível se falar em coisa julgada parcial com prazos diferentes de ação rescisória? Segunda preocupação, é possível vários cumprimentos de sentença, como a leitura que quis o Código, dentro do mesmo processo, cumprimentos provisórios, cumprimentos definitivos? Essa nomenclatura de sincretismo processual permitirá que esses momentos sejam bem direcionados de uma situação jurídica múltipla, num caso concreto? Quais são as consequências da rescisória em capítulos? Um pedaço atingido pela coisa julgada na rescisória e outros pedaços ainda tramitando nas instâncias ordinárias ou excepcionais. E aí a questão da revisão do conceito de decisão judicial para fins de rescisória, para fins de cumprimento de sentença, e revisitar todos os conceitos de cumprimento de sentença e, para finalizar, revisitar também o conceito de remessa necessária. E parece-me que o nosso legislador pecou a não vestir a camisa de que a garantia constitucional é contra a decisão de mérito contra a Fazenda Pública e não propriamente um conteúdo finalístico aí de sentença de mérito. São alguns problemas que eu queria apresentar aos amigos. Professora Rita, muito obrigado mais uma vez pelo convite e fico aqui mais um pouco à disposição. São reflexões que trago para, enfim, a gente pensar um pouco mais sobre esse instrumento, essa garantia constitucional tão importante e tão maltratada que é a coisa julgada. Muito obrigado e a gente estamos aqui à disposição. Nós aqui agradecemos ao professor José Henrique Mouta, que veio aqui a brilhantar nosso evento. Muito obrigada. Aproveito para apresentar o professor Eduardo Talamini, que acaba de se juntar a nós, livre docente pela USP, professor associado da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo também, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Direito Processual, advogado, autor de diversos artigos e livros jurídicos, inclusive sobre esse interessante tema. E o professor Talamini vai falar sobre coisa julgada das questões prejudiciais. Passo a palavra. Bom dia a todos, é uma satisfação participar desse evento. Como a professora Rita disse, cabe-me falar da resolução das questões prejudiciais e a autoridade de coisa julgada que sobre elas recai. É um tema ainda bastante controvertido e que apresenta, desde logo, 2 concepções radicalmente distintas sobre qual seria exatamente o significado desse conjunto de normas que eu aqui mencionarei. O Código de Processo Civil de 2015 aperfeiçoou o conceito de sentença, deixou de confundir aperfeiçoou o conceito de coisa julgada, deixou de confundir a autoridade da coisa julgada com os efeitos da sentença, uma correção terminológica mais relevante, e ao explicitamente consagrar, me parece que isso já existia, mas ao explicitamente consagrar decisões interlocutórias de mérito, também cuidou de afirmar a incidência da coisa julgada sobre essas interlocutórias de mérito, tema do nosso caríssimo professor Mouta, que me antecedeu. Além disso, ele inovou no que tange aos limites objetivos. O Código de 73 consagrava a tradicional concepção pela qual
a fundamentação não faz coisa julgada e a resolução de questões prejudiciais na fundamentação também não se acobertaria da coisa julgada. A coisa julgada restringe-se ao decisum e só seria decisum aquilo que foi objeto de uma pretensão devidamente formulada na petição inicial, em reconvenção, numa eventual modalidade interventiva, como denunciação da lide, que gera também uma nova demanda, e assim por diante. Fora daí, seria necessário o emprego da ação declaratória incidental, que era justamente uma modalidade de formulação de pedido superveniente e incidental dentro do mesmo processo. O Código de 2015, bom, para ficar no exemplo que a gente vai usar recorrentemente, e é o exemplo tradicional nessa matéria, embora não único. O sujeito pede herança, promove ação contra seus 3 supostos irmãos e pede herança. Não formulava, no Código de 73, um pedido de declaração de filiação. Nesse caso, o reconhecimento ou a negação da paternidade feita no processo, após a instrução probatória, permaneceria apenas na fundamentação, se não houvesse ação declaratória incidental, e poderia acontecer dele ganhar a participação na herança sem que fosse declarada a sua filiação. Isso ficava só na fundamentação. E depois isso poderia ser decidido de outro modo, depois para outro fim. E vice-versa, ele poderia perder a herança, mas como não foi declarado em caráter principal que ele não era filho, depois ele poderia obter alimentos. Então a doutrina jocosamente dizia que, pelo sistema de coisa julgada brasileiro, alguém poderia ser filho para fins de alimentos e não ser para fins de herança e vice-versa, né? Era esse o problema. Não é esse o único tipo de caso em que isso pode acontecer. Pensem na hipótese em que, quando se cobra uma das prestações do contrato, discute-se a validade do contrato como um todo, como matéria de defesa. Isso é uma questão prejudicial em relação à pretensão de cobrança de uma única prestação do contrato. Pensem nos casos em que se promovia a ação de indenização para responsabilização civil e entrava em discussão a existência ou não de vínculo empregatício. Isso era uma questão prejudicial, muitas vezes, dependendo do regime de responsabilização que se pretendia, e assim por diante. Essas questões, se não houvesse ação declaratória incidental, ainda que resolvidas naquela sentença, permaneceriam como mera fundamentação. Era esse o sistema. O Código de 2015 inova no seu artigo 503. Há também, é bom que se diga, o artigo 504, que reafirma a tradicional diretriz de que a fundamentação não faz coisa julgada. E é fundamental, é muito importante lembrarmos isso. Continua existindo o artigo 504, que afirma que os motivos, ainda que relevantes para a compreensão do decisum, não fazem coisa julgada. Continua havindo uma norma que explicitamente afirma que a resolução de questões de fato, que a resolução das questões fáticas não faz coisa julgada. Eu volto daqui a pouco ao 504. O 503, que ora nos interessa, afirma que a coisa julgada incidirá nos limites da questão principal expressamente decidida. A expressão questão principal é infeliz. Uma questão principal se chama pretensão, né? Esse é o nome que se dá àquilo que é formulado em caráter principal, e também atingirá a resolução de questões prejudiciais decididas expressa incidentemente no processo. E daí vem as condições para que isso ocorra. Eu pretendo examinar separadamente cada uma dessas condições. Pretendo antes definir algo que é fundamental e que tem sido muito descurado, deixado de lado. O que, afinal de contas, é uma questão prejudicial? Em primeiro lugar, o que é uma questão prejudicial? O que é o prejudicial aqui? Primeiro, não é uma questão meramente preliminar, processual. Saber se há litispendência ou não, saber se há coisa julgada ou não, saber se há conexão, saber se há ilegitimidade ativa ou passiva, nos limites em que essas questões sejam verdadeiramente simples pressupostos de admissibilidade, questões meramente processuais. Por exemplo, saber se uma associação civil está pré-constituída há pelo menos um ano para poder promover ação civil pública, ação coletiva. Tudo isso é questão preliminar, meramente processual. Não se trata disso a questão prejudicial. A questão prejudicial é uma questão de mérito que não se confunde, todavia, com a pretensão posta naquele processo. Portanto, a questão prejudicial não é, tampouco, apenas uma questão de fato, ainda que essa questão de fato seja essencial para a resolução do mérito, ainda que essa questão de fato verse sobre o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Prescrição não é questão prejudicial, saber se houve prescrição ou não. Prescrição é um fato impeditivo, é um fato que extingue a pretensão material e impede o exercício do direito. Saber se o veículo vinha em excesso de velocidade ou não, não é uma questão prejudicial, é uma questão de fato. E assim por diante. Saber se aquele produto era danoso à saúde ou não, é uma questão de fato. Saber se o navio da companhia petrolífera poluiu a Bahia e causou danos ambientais ou não, é uma questão de fato. Nada disso é questão prejudicial. Para a resolução dessas questões, continua valendo o artigo 504 do Código, inciso 2º, que diz que a resolução, a definição da verdade dos fatos não faz coisa julgada.
também não é a mera questão de direito aqui que se caracterizará como questão prejudicial. Por exemplo, o juiz tem de enfrentar qual é o sentido e alcance de uma norma, de uma expressão usada num conceito indeterminado em uma norma. Quando ele faz isso, ele enfrenta uma questão jurídica, mas ela sozinha, isoladamente, não constitui uma questão prejudicial. Por exemplo, o juiz de uma questão, de uma causa tributária, de uma ação de repetição de indébito ou embargos à execução fiscal, que enfrenta o tema da constitucionalidade da lei em que se embasa a exação tributária, ele está enfrentando uma questão meramente de direito. Saber se é constitucional ou não aquela norma, é uma questão de direito, isso não é questão prejudicial. É uma definição sobre a validade, sentido e alcance de uma disposição normativa. Pois bem, isso também, quando resolvido pelo juiz, não faz coisa julgada. Fica na fundamentação da sentença. Até porque, já vou enfrentar esse caso, porque adiante eu pretendo criticar uma concepção que tem ganhado força, ou não tem ganhado força, mas tem que ser afirmado por aí, até porque não bastasse isso não ser uma questão prejudicial, o juiz, quando enfrenta essa questão, por exemplo, da constitucionalidade de uma norma incidenter tantum, ele só tem essa competência, ele não tem a competência absoluta para enfrentá-la em caráter principal. De modo que, ainda que isso fosse uma questão prejudicial e não é, jamais se cumpriria um requisito de que vou falar daqui a pouco, que vocês conhecem, que é o da competência absoluta, para que a coisa julgada recaia sobre a resolução de uma questão prejudicial. Mas isso nem é uma questão prejudicial. Se eu vou dizendo o que não é aqui propriamente questão prejudicial, o que vem a ser uma questão prejudicial? A existência ou inexistência, o modo de ser de uma relação jurídica ou situação jurídica, que não foi posta como objeto principal do processo, mas é relevante para a solução do mérito da causa. É uma questão de mérito, ela envolve fato e direito indissociavelmente, e ela versa, portanto, sobre uma relação jurídica, fato e direito, ou sobre uma situação jurídica. Só vamos ter questão prejudicial quando tivermos uma questão que poderia ter sido objeto de uma pretensão. Ela mesma poderia ter sido, para usar a expressão inadequada do Código, questão principal. Não dá para se dar esse salto lógico e pretender atribuir coisa julgada à resolução de questões que jamais autonomamente poderiam ter sido objeto de um pedido. O contribuinte João da Silva, na cidade de Belém do Pará, jamais poderia ter entrado com uma ação para arguir a inconstitucionalidade em sentido geral e abstrato de uma disposição normativa que majora um tributo federal. Logo, a resolução dessa questão no processo dele não vai ser uma questão prejudicial, não vai poder ser resolvida com força de coisa julgada. E assim por diante, isso vale para todos os outros exemplos que eu dei antes, de questões meramente de fato e meramente de direito. Então, nós temos que ter, como naqueles exemplos que eu mencionei antes, uma questão versando sobre a existência ou inexistência de uma relação ou situação jurídica, sobre o modo de ser de uma relação jurídica. Portanto, esse instituto da atribuição de coisa julgada à resolução da questão prejudicial é radicalmente distinto da ideia de collateral estoppel. Eu mostrarei outras distinções depois, mas a ideia de collateral estoppel é uma diretriz do common law pela qual, dentro de certas condições, algumas delas muito semelhantes com as nossas, evidente, mas são semelhantes porque lá vigora devido processo, aqui também vigora, né? Mas dentro de certas condições, algumas semelhantes às que verei aqui, a resolução feita na fundamentação de questões fáticas e puramente jurídicas torna-se vinculante para as partes em processos subsequentes. Veja, é uma vinculação muito mais lógica. Aquilo vincula as partes logicamente, vincula os juízes de causas seguintes em termos meramente lógicos, né? Não se trata disso que temos aqui. Primeiro, pelo que eu estou falando agora, tem de haver uma situação jurídica, uma relação jurídica que pudesse ser objeto de uma pretensão principal, e não o mero fato, e não a mera questão jurídica. E ainda uma outra razão que faz com que esse nosso instituto seja diferente da collateral estoppel, e seja, daí então, se aqui ele parece mais restrito que a collateral estoppel, veremos depois que ele é mais amplo e pode ser mais útil, inclusive, do que o collateral estoppel. Eu volto a isso daqui a pouco. E o que é uma questão? É um ponto controvertido, aquilo que foi afirmado por uma parte e negado pela outra. Numa visão clássica de processo meramente adversarial entre as partes, seria isso. Mas daí vem a pergunta, e se a questão for suscitada de ofício? Se havia um ponto no processo e é o juiz quem levanta aquilo como questão, ela não se tornará questão prejudicial? Porque garantidamente, pontos que jamais sejam controvertidos no processo, veremos em seguida, esses não se tornam questões, e ao não se tornarem questões, a resolução deles, a afirmação de que eles ficarem controversos no processo, não vai fazer coisa julgada. Agora, a controvérsia precisa derivar do embate entre as partes ou pode derivar de uma suscitação ex officio pelo juiz, nos casos em que ele pode suscitar a questão de ofício? Evidentemente que sim. E para isso nós temos o artigo 10, que garante o contraditório como diálogo do juiz com as partes. É só uma explicitação de uma garantia que já vigorava entre nós,
toda a boa doutrina, pelo menos, e algumas decisões jurisdicionais pontuais já afirmavam isso antes. Então, o juiz, mesmo quando se depara com uma questão que pode conhecer de ofício e não foi ainda discutida pelas partes, tem de submetê-la ao contraditório. Pronto, ela se torna questão também nesse caso. Quais são os pressupostos? Nos 8 minutos seguintes eu trato dos pressupostos para a resolução de questões prejudiciais. Primeiro, um contraditório prévio e efetivo a respeito da questão prejudicial. Isso é inerente à própria ideia de questão, como eu dizia antes. Senão nós temos um simples ponto incontroverso. Mas daí vem a seguinte questão, a seguinte pergunta. A inércia de uma parte, a recusa de uma parte em debater um ponto estabelecido e uma questão colocada, seria suficiente para impedir a formação da coisa julgada? E minha resposta é de que não sempre. Para que a resolução daquela questão, e portanto daí não seria uma questão daquele ponto, não faça a coisa julgada, não cumpra esse requisito, é preciso que aquele ponto tenha passado por todo o processo desapercebido, sem que as partes o tenham debatido e sem que o juiz tenha lançado luz sobre ele para que ele fosse debatido. O que eu quero dizer? Se no saneamento do processo o juiz fixa como sendo uma das questões controvertidas uma questão atinente a uma questão prejudicial, a simples omissão ou inércia de uma das partes dali para frente no debate daquela questão não vai impedir a incidência da coisa julgada, senão a parte estrategicamente impediria a formação de coisa julgada né, relativamente a questões, a resolução de questões que são ruins para ela. Ela percebe que vai perder e diz, então não brinco, né? Vou para casa e levo a bola, né? Seria mais ou menos isso, a coisa julgada aqui seria a bola. Portanto, o que me parece é que cumprirão esse requisito, não digo ainda que farão coisa julgada porque há os outros pressupostos, mas cumprirão esse pressuposto as questões que tenham sido submetidas ao efetivo debate entre as partes e aquelas que, ainda não tendo sido submetidas a esse efetivo debate, foram objeto de uma prevenção judicial. O juiz, em algum momento, lançou luz sobre elas e disse que elas existiam no processo, estavam postas e assim por diante. Isso elimina aquele problema de a parte maliciosamente obstar a formação da coisa julgada. Ainda quanto ao debate, não vai haver questão prejudicial no processo que corre a revelia. Aqui é uma questão de segurança jurídica, é a ideia de que num processo contumacial, num processo que vai à revelia, não cabe ampliação do objeto do processo. Pressupõe-se que o réu absteve-se de se contestar, isso às vezes é uma pressuposição falsa, mas que ele não quis contestar à luz daquele objeto posto. Não seria razoável uma ampliação, até porque não surgirão verdadeiramente questões na medida em que ele nem veio ao processo. Né? Então, é esse o sentido do 503, parágrafo 1º, inciso 2. Agora, se houver comparecimento tardio do réu e, a partir dali, surgir a discussão de questões que ainda possam ser discutidas, porque a revelia não impede, muitas vezes, a discussão de muitas questões, todas aquelas que fossem de ordem públicas e poderiam ser conhecidas a todo tempo, e assim por diante. Ou, ainda porque, por alguma razão, não operou o efeito principal da revelia, em casos assim, portanto, o comparecimento tardio permitirá a existência do debate e a coisa julgada também poderá se formar. É preciso uma decisão expressa do juiz. Não se forma a coisa julgada sobre a resolução implícita de uma questão prejudicial. Ela precisa ser efetivamente decidida pelo juiz. Onde o juiz coloca isso na sentença é uma questão formal. O ideal, por razões que mencionarei em seguida, é que ele coloque isso no decisum, no dispositivo. Mas se estiver na fundamentação também vale, se for claramente uma decisão, se for claramente um comando a respeito daquela questão prejudicial. Vale aqui o que vale para a resolução da própria pretensão, da dita questão principal. Todos nós aprendemos, inclusive na faculdade, que o ideal é que essa resolução esteja no decisum, na parte final, na conclusão da sentença. Mas se eu extrair do fundamento da sentença, da parte dita fundamentação, o decisum da pretensão, da questão principal, também vale. É a mesma coisa aqui. Competência absoluta do juiz para resolvê-la é um pressuposto para qualquer cumulação de pedido, para qualquer cumulação de pretensão e assim por diante. E aqui, como veremos, o que acontece é verdadeiramente isso. Surge ex officio uma nova pretensão, algo que seria uma simples questão prejudicial pela observância desses pressupostos, transformado numa pretensão conhecida de ofício, algo mais ou menos assim. Portanto, o juiz tem que ter competência absoluta para resolver a questão prejudicial. Se ele não tiver competência absoluta, ele vai continuar resolvendo a questão prejudicial, porque não existe no processo civil brasileiro a chamada prejudicial de devolução externa obrigatória, né, que o juiz tem de parar o processo e esperar uma solução obrigatoriamente. No processo penal brasileiro existe, em algumas limitadas questões. Na arbitragem existia, até a reforma da arbitragem em 2016. No processo civil judicial não existe. Então o juiz vai resolver a questão prejudicial mesmo assim.
mas não vai fazer coisa julgada a resolução dessa questão prejudicial. Então, tramita uma ação com uma pretensão que é comum na justiça comum, e a questão prejudicial que ali se põe é saber se o autor era ou não empregado do réu. O juiz tem de enfrentar essa questão para resolver a pretensão? Tem, enfrenta. Mas isso aí não faz coisa julgada, porque ele não tem competência absoluta para a matéria trabalhista. Um outro pressuposto é o de a resolução da questão prejudicial verdadeiramente condicionar a resolução da pretensão, a resolução da questão principal. Então, se a resolução da questão prejudicial não é relevante para a resolução da pretensão, não haveria coisa julgada. Mas a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte: se ela não for relevante para a resolução da pretensão, da dita questão principal, ela nem questão prejudicial é. Porque o conceito de questão prejudicial é o de uma questão sobre uma situação ou relação jurídica que é relevante para a resolução da pretensão principal. Mas, mesmo assim, há controvérsia nesse ponto. Surgiram aqui claramente duas correntes. Uma corrente diz o seguinte: basta que, hipoteticamente, aquela questão se ponha como prejudicial. Ela, hipoteticamente, precisaria ser resolvida para a resolução da pretensão. Outra corrente diz: não, efetivamente, no caso concreto, ela tem que ter sido decisiva para a solução da causa. Eu me permito aqui um rapidíssimo exemplo, vou ficar sempre no mesmo exemplo. Petição de herança. Imaginemos que faz-se o exame de DNA, constata-se que o autor é filho do réu. Do réu não, do pai dos réus, né? do de cujos, e é, portanto, irmão dos réus, meio-irmão dos réus. No entanto, o juiz, paralelamente a isso, constata que não havia patrimônio nenhum para ser objeto de herança e, portanto, julgaria improcedente já também e apenas pela absoluta ausência de patrimônio. Há quem diga que, nesse caso, na medida em que não foi decisivo para a causa ser filho ou não ser filho, porque não tendo patrimônio já não haveria procedência no pedido de participação em herança, nesse caso não haveria coisa julgada na resolução da questão prejudicial. É a concepção, por exemplo, do Bruno Vasconcelos Lopes, um dos autores que mais se dedicou ao tema até aqui. Com a devida vênia, eu discordo dessa concepção. Me parece que a simples circunstância de aquilo antes colocar-se como uma questão prejudicial é o suficiente. Preenchidos os demais requisitos, efetiva discussão, instrução, efetiva decisão sobre o tema, ainda que na fundamentação, deve fazer coisa julgada. Seria um contrassenso eliminarmos a declaratória incidental e, no final de um processo como esse, constatarmos que não vai haver a coisa julgada sobre a resolução da questão que foi efetivamente instruída e decidida. Portanto, me parece essa a solução mais adequada. É preciso cognição exauriente, isso está no parágrafo 2º do 503, se há limitação probatória, não vai haver coisa julgada sobre essa resolução, mas vejam, isso não é uma peculiaridade da resolução da questão prejudicial. A pretensão principal resolvida, a pretensão principal, tem um mini por aqui, a pretensão principal resolvida num processo em que a cognição foi sumária, também não faz coisa julgada material. É por isso, por exemplo, que a estabilização da tutela antecipada não faz coisa julgada material. Portanto, aqui é uma garantia de devido processo legal, é a submissão dessa hipótese ao regime geral. E o último pressuposto, daí acabo com um minutinho de atraso, que não está posto no 503, mas é extraível do 506, tema a qual se dedicou nosso caríssimo professor Eli, aqui presente, a quem eu rendo minha homenagem, é o seguinte: a resolução da questão prejudicial pode, eventualmente, gerar efeitos negativos para terceiros que não participaram do processo. Nessa hipótese, ela não pode receber a autoridade de coisa julgada. Dou um exemplo bem rápido. O sujeito entra com a ação pedindo alimentos contra um dos seus 3 supostos irmãos. Aquela mesma história de antes, 3 irmãos. Só que agora alimentos são contra só um irmão, que é o mais rico, que é o que pode pagar alimentos. Ele diz: esse meu irmão pode pagar alimentos, os outros 2 não. Peço alimentos dele. Nesse processo, faz-se exame de DNA e constata-se que, de fato, os pais dele são o mesmo. Ele é irmão do réu. Houve a resolução da questão prejudicial. Houve efetivo debate com esse réu da ação. Mas, aqui, a declaração de que ele é filho do pai do réu também repercutiria sobre a esfera jurídica dos outros irmãos, que não foram parte no processo. Logo, nesse caso, a coisa julgada não pode afetar terceiros. Logo, aqui não pode haver essa atribuição de coisa julgada, porque o litisconsórcio é unitário. Se o litisconsórcio não fosse unitário, daria para ter coisa julgada só contra esse que foi réu. Mas aqui, ou todo mundo é irmão do cara, já que os 3 são filhos do mesmo pai, que é supostamente pai do cara, ou ninguém é irmão do cara. Então aqui não vai haver coisa julgada, porque os outros 2 ainda vão poder rediscutir
a questão. É um fenômeno que o Liebman enfrentou muitas vezes, quando há essa dissociação entre unitariedade do consórcio e unitariedade da relação material. E eu acabo aqui, eu prometo, Rita. Senão ia ficar um fio solto, eu prometi uma coisa lá que eu não ia responder. Qual é o verdadeiro significado dessa previsão do 503? Como eu dizia antes, muito mais do que simplesmente vincular o juiz nos juízos lógicos que ele vai fazer em processos seguintes, como seria o collateral estoppel, a verdadeira transformação da questão prejudicial em questão principal, ainda que sem pedido das partes. Então, o 503 não é uma exceção à diretriz de que a fundamentação não faz coisa julgada, porque o 504 continua dizendo que a fundamentação não faz coisa julgada. O 503 é uma exceção à diretriz de que o juiz não decide em caráter principal aquilo que não foi objeto de pedido. É uma exceção ao princípio da demanda. Ninguém pediu aquilo como pretensão principal, ninguém pediu declaração de filiação, e o juiz, observado certos pressupostos, ainda assim declarar que há ou não filiação em caráter principal. Então, é uma exceção ao princípio da demanda. Desse modo, significa que o que o juiz aí decide, ele decide como um verdadeiro dispositivo e não como simples fundamentação. Por isso que eu dizia que convém que isso seja no decisum. Mas mesmo não estando, se for uma clara resolução da questão preenchendo todos os pressupostos, vale como decisum. E qual é a relevância prática disso? Significa que, se foi declarada a filiação naquela ação de petição de herança, munido dessa sentença que transitou em julgado com a declaração da filiação como resolução de questão prejudicial, o autor pode levá-la a registro público. Não se trata só dela vincular o juiz para uma futura ação, como seria o collateral estoppel. O juiz leva aquilo a registro público, como levaria a sentença de procedência de um pedido puro e simples de investigação de paternidade. Tá? Então, eu diria que esse é o sentido e alcance dessa norma. Eu teria mais coisas para falar, mas evidentemente já ultrapassei em 4 minutos o meu tempo. Agradeço a atenção e paciência com que me ouviram aqui disparar feito uma metralhadora sobre vocês. Obrigado. Professor Talamini sempre brilhante, trazendo muitas informações e muitos esclarecimentos a respeito do tema. E já passo imediatamente a palavra, então, para o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, que vai falar sobre coisas julgadas e os precedentes do STF. Paulo, 20 minutos. Boa tarde já a todos, são 12h25. Eu assumo um compromisso de falar com os senhores até 12h45 em ponto, 20 minutos. Então é um incentivo para vocês ficarem até o final. Eu trouxe um livro que também é mais um incentivo, né, considerando que eu era o último a falar. Queria agradecer muito o convite. Obrigado a você pelo convite. Agradecer muito o convite ao nosso diretor-geral, doutor Danilo, ao meu querido amigo, doutor Vitor, minha querida amiga, doutora Rita. Cumprimentar a mesa na pessoa do meu querido professor Eduardo Talamini, por cujos livros eu estudei e muito influenciaram minha vida acadêmica. É importante para dizer a relevância do professor Talamini no processo civil e para deixar bem claro também que eu sou muito mais novo que ele, né? Então ele é de uma geração mais na frente. Meus caros, eu agradecendo o convite, queria registrar também a presença aqui de queridos alunos meus do IDP que fizeram muito feliz em estarem presentes, queridos amigos que estão aqui, principalmente para o fórum que vai começar amanhã. É importante dizer que Brasília está em festa essa semana, inúmeros eventos processuais, começamos ontem, tem hoje, evento até o final da noite, até o sábado nós temos vários encontros acontecendo, então se vocês não estão sabendo, informem-se que é algo bastante pontual e eu diria até inédito em Brasília, essa quantidade de professores e de processualistas que estão aqui para debater conosco. Queria fazer um registro muito especial também, meus queridos amigos Maria Angélica e Ronaldo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estão aqui presentes, que é a minha origem acadêmica, meu mestrado e doutorado foi pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiquei muito feliz de vê-los aqui. Vamos lá, eu vou começar fazendo algumas colocações antes de entrar no meu tema, sobre o que falou o Mouto e o que falou o professor Talamini. Aproveitando o professor Talamini, que apresentou o tema dele de maneira muito analítica e muito didática, e uma preocupação na Procuradoria que eu tenho em relação a esse tema, o professor Talamini já adiantou a sua resposta, mas eu continuo com algumas inquietações. Vejam, nós temos hoje um ambiente processual em que é possível a coisa julgada sobre questão prejudicial incidental, tema do professor Talamini. A minha dúvida, professor Talamini, é se em embargos à execução a gente poderia ter a formação de coisa julgada. E veja o impacto que isso pode ter na nossa vida. Eu sou procurador da Fazenda, defendendo a Fazenda Pública.
Porque nós podemos tirar dessas decisões em embargo de execução coisas julgadas que podem ser utilizadas prospectivamente pelos contribuintes. E se nós estivermos tratando de uma relação jurídica continuativa... Pelo menos. Pelo mesmo contribuinte. A história do Marinoni de que vai... Não. Pelo mesmo contribuinte. E aí eu vou exatamente no exemplo. Veja o que acontece muito. O contribuinte tem uma execução fiscal ajuizada contra ele, ele ajuiza embargos à execução. E nesses embargos à execução, ele alega... Veja, professor Talamini, não é só uma questão jurídica, pelo menos na minha percepção. Ele alega a inexistência de relação jurídica tributária em razão da inconstitucionalidade do tributo. Perceberam um exemplo? Inexistência de relação jurídica tributária em razão da inconstitucionalidade do tributo. E nesse processo é reconhecida a inconstitucionalidade do tributo. Diz que o contribuinte não tem que pagar aquele tributo porque não existe relação jurídica tributária, que poderia ser objeto de uma ação autônoma. E são ajuizadas ações autônomas com esse objetivo, inúmeras ações. Então a minha inquietação é essa. Será que a gente tem que se preocupar com essa decisão de maneira que o contribuinte ele não vai precisar ajuizar uma ação sobre procedimento comum com esse objetivo, porque a gente sabe que a coisa julgada nos embargos de execução seria muito pontual em relação àquele título executivo, aquela cobrança específica, eventualmente aquele lançamento. Mas aqui a gente tem uma situação diferente. Então, só para levantar essa preocupação em relação a esse ponto, isso vem me inquietando. Inclusive, eu já estou conversando com o consultivo da Procuradoria para ter uma orientação institucional sobre o tema, para a gente atentar para essas possibilidades. Sim, que nesses casos, dentro de certos restritos limites, sim. O que você acha? Que não, sim, concordo. Que aconteceria? Que isso é possível. E que daqui a pouco os contribuintes vão chegar com essas coisas julgadas para apresentar para a gente. Seja em ações ordinárias, seja perante a Receita para buscar uma compensação. E em relação à pergunta do professor Mouta, o professor Mouta trouxe um tema interessantíssimo, que é a coisa julgada parcial, coisa julgada fatiada. E aí, percebam, meus caros, que nós estamos diante da possibilidade de capítulos da demanda irem transitando em julgado ao longo do processo. Isso foi a posição por ele defendida e me parece que isso está muito claro no Código. A questão é, se você tem um caso em que transitou em julgado os danos materiais e você está discutindo danos morais, já começou o seu prazo para entrar com ação rescisória dos danos materiais? Esse é o ponto. Porque o Código nos orienta que você pode entrar com uma execução definitiva desse capítulo. E se você poderia entrar com uma execução definitiva desse capítulo sem que a outra parte pudesse ajuizar uma ação rescisória, olha o problema. Vejam a solução que a doutrina está conferindo a esse problema. O artigo 975 fala em extinção do prazo da ação rescisória. Ou seja, não vou me alongar muito, mas só para dar uma solução possível que foi aventada. Nós teremos apenas um prazo de ação rescisória, que iria começar da última decisão do processo. Mas nada impediria de você já ajuizar a ação rescisória em relação àquele capítulo que transitou em julgado, cujo prazo só vai começar lá na frente. Ou seja, seria um prazo dilatado, um prazo postergado, mas não impediria o ajuizamento da ação rescisória. Então, essa é uma solução que a doutrina vem conferindo e que me parece que melhor resolve o problema. Resolvidas essas questões, vamos entrar no meu tema. Meus caros, vamos falar sobre coisa julgada e precedente. Coisa julgada e precedente. Em que medida a coisa julgada ela deve ser superada em razão de um precedente, e vamos afunilar aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal posterior. Afunilando um pouco mais, um precedente do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou pela sistemática de repercussão geral. Ou seja, são precedentes do plenário do STF tratando de um tema. E a grande questão é, será que o precedente tem a força de fazer com que uma coisa julgada, já formada, seja flexibilizada? Mudando a pergunta, será que nossa coisa julgada ela é tão frágil a esse ponto? Será que todas as coisas julgadas no Brasil são condicionais à eventual decisão de tribunais superiores posteriores? Isso me choca um pouco. Me choca um pouco porque, apesar de a Constituição não ter tomado essa decisão, a Constituição é muito lacônica no particular, ela só diz no 5º 36 que a coisa julgada é uma garantia constitucional, só diz aspas, né? Isso me parece uma mensagem muito importante. A coisa julgada é uma garantia, um direito fundamental, e diz lá na competência dos tribunais que cabe ação rescisória. Todo o conteúdo normativo da coisa julgada foi deixado para o legislador ordinário. Isso quem diz é o professor Talamini, excelente obra dele. Todo o conteúdo normativo da coisa julgada foi deixado para o legislador ordinário. Só que alguma mensagem nós temos que tirar da Constituição. E isso é o que a doutrina se debate bastante para entender qual é o conteúdo normativo da Constituição a respeito da coisa julgada. Isso é um tema bem difícil. E
sendo difícil esse tema, também nós não temos uma resposta precisa se a nossa coisa julgada deve ceder em relação a precedentes futuros. Eu pergunto aos senhores o seguinte: o que é um precedente de um tribunal superior? Isso, na minha opinião, é extremamente relevante. E a resposta a essa pergunta está necessariamente na teoria do direito que você adota para interpretar o ordenamento jurídico. Pergunto aos senhores: só existe uma resposta certa para as questões jurídicas? Ou o direito é necessariamente problemático e argumentativo, e nós temos soluções possíveis que podem ser conferidas às questões jurídicas? Quando o STF chega a uma decisão por 6-5, significa que 6 estão certos e 5 estão errados? A gente tem que pensar sobre isso. Na minha opinião, o que nós temos, lembrando alguns teóricos, Kelsen, Hart, nós temos uma moldura legislativa. Nós temos possibilidades interpretativas. E essas possibilidades interpretativas podem ser possibilidades interpretativas razoáveis do ordenamento jurídico. Voltando à minha pergunta: o que é um precedente judicial? O precedente é a adoção de uma dessas possibilidades interpretativas. Adoção de uma dessas possibilidades interpretativas. Não é a resposta correta, porque, na minha opinião, e de acordo com a teoria do direito que eu adoto, não existem respostas corretas. Existem respostas possíveis. Então, se isso é verdade, tomando por base essa interpretação, o que nós temos? O precedente é a adoção de uma interpretação razoável para efeito de conferir isonomia e segurança jurídica. E vejam, eu sou um entusiasta dos precedentes. Quem conhece os meus escritos sabe disso. Entusiasta. Eu acho que um precedente causa um impacto enorme no ordenamento jurídico, a partir do momento que ele define o conteúdo jurídico em vigor. Mas vamos adiante. Essa é a minha ideia de precedente. A definição de uma interpretação razoável para efeito de conferir isonomia e segurança jurídica. Se isso é verdade, quando nós vamos interpretar a relação entre coisa julgada e precedente, nós temos que separar em 2 momentos. Em primeiro lugar, se o precedente é formado anteriormente à coisa julgada. Se o precedente é formado anteriormente à coisa julgada, o ordenamento jurídico foi extremamente agressivo em dizer que essa coisa julgada não pode prevalecer. Se nós temos um precedente consolidado, um precedente do STF, em controle concentrado, ou pela sistemática da repercussão geral, em que foi definida a interpretação do direito vigente e, posteriormente, o juiz rebelde não observa aquele precedente, ou mesmo ignora o precedente e profere uma decisão contrária ao precedente, essa decisão vem transitar em julgado, não tem a mínima dúvida que, nesse caso, cabe ação rescisória. Nesse caso, o ordenamento jurídico foi até mais agressivo. Ele diz: olha, essa decisão aqui é inexigível. E você pode alegar isso em impugnação ao cumprimento de sentença. Essa decisão é inexigível, inexigibilidade do título executivo em primeira instância. Nada obsta, na minha opinião, isso é um pouco polêmico, de também ser possível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir essa coisa julgada. Então, meus caros, relação entre precedente e coisa julgada. Primeira situação: precedente formado antes da coisa julgada. Se a coisa julgada é formada posteriormente ao precedente, essa coisa julgada deve ceder, sendo possível afastar, inclusive, a sua eficácia executiva por meio da inexigibilidade. Agora, a situação mais delicada é quando o precedente é formado posteriormente à coisa julgada. E aí vem minha pergunta: será que nossa coisa julgada tem que ser tão frágil ao ponto de ceder diante de um precedente? Vejam, pessoal, nós estávamos em uma situação de legítima movimentação interpretativa. Legítima movimentação interpretativa com divergência entre os tribunais. E nesse ambiente de divergência entre os tribunais, houve formação de coisas julgadas. O cidadão que obteve aquela coisa julgada ao seu favor, ele olha para a Constituição e fala: isso aqui é um direito fundamental que eu tenho. Esse direito fundamental vai ficar na dependência de um futuro distante o STF dizer que a decisão está errada, ou que a melhor interpretação é uma outra interpretação? Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que enfrentar é se é cabível essa ação rescisória. Vejam que, em relação às questões infraconstitucionais, aparece aqui a súmula 343 do STF, dizendo que não é cabível a ação rescisória. E eu, particularmente, gosto muito dessa súmula. Talvez eu seja até vencido aqui entre os professores. Porque essa súmula, já discuti com o Vitor sobre isso, o Fábio Munerá, meu querido amigo, está aqui. A gente quebrou o pau um dia desse lá no... Foi Rio ou São Paulo? São Paulo.
Eu gosto dessa súmula, porque o que diz essa súmula? Essa súmula nos traz segurança jurídica. Ele diz, olha, se você obteve uma coisa julgada ao seu favor, quando havia esse ambiente de divergência interpretativa, fique tranquila, porque a sua situação vai ser assegurada, ainda que o Tribunal Superior venha decidir posteriormente em sentido contrário. Qual é a técnica processual que nós temos para evitar que isso aconteça? A técnica dos precedentes, em que há a possibilidade de suspensão nacional de todos os processos para evitar a formação de coisa julgada. Ou seja, nós evitamos a formação de coisa julgada para não termos que enfrentar esse problema. Mas fato é que, em inúmeras situações, o Supremo, inclusive, entende que o dispositivo e prevê isso no Código, e confere uma faculdade, uma discricionariedade ao tribunal. E eles não estão suspendendo nacionalmente. O Fred vai falar sobre isso à tarde. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para os senhores. Em relação às questões infraconstitucionais, disse a súmula 343, olha, se há divergência jurisprudencial, não há possibilidade de ação rescisória. Em relação às questões infraconstitucionais. De maneira, ao meu ver, absolutamente incoerente, o Supremo Tribunal Federal sempre disse que essa súmula não se aplica às questões constitucionais. Como se as questões constitucionais fossem necessariamente muito mais importantes que as questões infraconstitucionais. Na minha opinião, isso é um equívoco metodológico. Um claro equívoco metodológico. Mas, enfim, essa é uma jurisprudência consolidada de anos. O Código de Processo Civil atual, ele ratifica essa ideia em relação às questões constitucionais. Ele diz o seguinte, olha, se você tem uma coisa julgada anterior ao precedente, e o STF vem posteriormente a reconhecer que essa coisa julgada é uma coisa julgada inconstitucional, você vai poder ajuizar a ação rescisória. Então ele diz, quando nós estivermos diante de questões constitucionais, você vai poder ajuizar a ação rescisória. E assim a gente faz. A gente ajuiza inúmeras ações rescisórias contra coisas julgadas que foram reconhecidas, aspas, inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, uma crítica que eu já fiz a esse entendimento, mas isso está positivado no novo Código. Isso está lá nos artigos 525, 535, nos parágrafos 15 e parágrafo 8º parágrafo 18 e nos parágrafos finais lá do 525 e 535. Então, veja. Então, voltando à nossa divisão. Coisa julgada anterior ao precedente, será possível ajuizamento de ação rescisória. Qual é o problema aqui? É que o legislador disse que o prazo dessa ação rescisória ele só vai começar quando o Supremo proferir a sua decisão. Ou seja, nós temos uma possibilidade de ação rescisória com prazo extremamente dilatado. Você pode ter uma coisa julgada formada hoje, em 2019, e o Supremo vir a decidir em 2025. A partir de 2025 que começa o seu prazo de ação rescisória. Vejam o problema que nós temos hoje no Código. Primeiro problema, o cabimento dessa ação rescisória, flexibilizando a coisa julgada e fazendo que a coisa julgada esteja na dependência de posicionamentos posteriores dos tribunais superiores. Primeiro problema. Segundo problema, um prazo extremamente dilatado. E que o STF vai analisar esse prazo e, conhecendo a jurisprudência do STF, na minha opinião, ele vai declarar a inconstitucionalidade desse prazo. Mas, enfim, ele está aí e está vigendo. Então, a situação atual é essa, pessoal. Nós temos coisa julgada, precedente anterior à coisa julgada, possibilidade rescisória, inexigibilidade. Precedente posterior à coisa julgada, possibilidade rescisória com prazo bastante dilatado. E aí, veja, o problema não termina aqui. Por quê? Nós temos várias situações, como já estou no finalzinho, então vai ser só para concluir. Várias situações em que nós estamos diante de relações jurídicas continuativas, relações tributárias, por exemplo, em que não foi ajuizada a ação rescisória. Perdeu-se o prazo para a ação rescisória em relações jurídicas continuativas. Ou relações jurídicas de trato continuado, para ser mais preciso, inclusive usar a nomenclatura do Código. Nessas situações, nós temos uma coisa julgada com uma eficácia prospectiva, que vai reger fatos jurídicos posteriores, vai reger relações jurídicas posteriores. Veja o exemplo tributário. Uma empresa ganha o direito de não pagar ICMS. Não pagar ICMS em determinadas operações que ela faz. Se ela não vai pagar ICMS em relação a determinadas operações, essa decisão vai valer não só para o exercício atual, mas também para os exercícios
posteriores. Só que vem posteriormente o STF e diz que essa decisão é inconstitucional. O que acontece? Todos os seus concorrentes têm que pagar o ICMS, menos aquela empresa que obteve a coisa julgada. E aí, eu poderia falar bastante sobre isso, até porque esse é o objeto do meu livro, mas eu quero só resumir uma coisa com vocês. Professor Talamini, se estuda muito tempo no processo, mas não o processo no tempo, o processo no tempo. O processo não pode fazer com que as partes sejam uma ilha dentro do ordenamento jurídico. E, mesmo as coisas julgadas formadas, elas devem se adaptar às circunstâncias posteriores. A coisa julgada formada em relações jurídicas de trato continuado deve ser uma coisa julgada que nós vamos interpretá-la com a cláusula rebus sic stantibus. Ela vai valer enquanto estiverem presentes as mesmas circunstâncias de fato ou de direito. E aí vejam, e aí vocês vão entender que eu realmente sou um entusiasta do sistema de precedentes, mas também sou entusiasta da coisa julgada. Na minha opinião, o precedente, ele não deveria possibilitar a flexibilização da coisa julgada com o ajuizamento da ação rescisória. Mas nós vimos que ele possibilita. Mas o precedente posterior deve significar uma alteração nas circunstâncias jurídicas existentes ao tempo da formação de coisa julgada, apto a fazer cessar dali para frente o efeito dessa coisa julgada. Ou seja, essa coisa julgada ela ia se aplicar a todos os fatos jurídicos, a todas as relações jurídicas existentes até o momento do precedente do STF. A partir do momento que o STF diz esse tributo essa cobrança, essa decisão, me permita entre aspas, essa decisão é inconstitucional, a partir desse momento essa coisa julgada regeu todas as relações jurídicas até aquele momento. Dali para frente, nós temos uma alteração nas circunstâncias jurídicas apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos dessa coisa julgada. Daí a importância dos precedentes e o impacto que ele gera na ordem jurídica. Meus caros, são essas as considerações que eu tinha para trazer-lhes. Eu já aproveitar aqui, fazer o papel da Rita, à tarde vai ser sensacional, basta ver quem são os palestrantes, com todos convidados, e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Paulo. Esse tema é realmente muito interessante e o Supremo Tribunal Federal poderia resolver com uma certa facilidade, né, esse dilema, fazendo a modulação das decisões, principalmente as declaratórias de inconstitucionalidade, determinando a eficácia temporal daquela decisão.